Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tem três ressalvas importantes antes de a gente começar. A primeira é que eu sei que é sexta-feira, então eu vou tentar ser o mais dinâmico possível para valer a pena. Contanto, nem todas as minhas piadas são engraçadas, então riam por amizade, mesmo que não seja engraçada, só para parecer que é e me incentivar a continuar tentando. Exatamente. É esse o incentivo que eu preciso. A segunda coisa é que se nós tivermos designers, UX, pessoas da área criativa no auditório, né? Esse não é o padrão visual dessa apresentação. Esse é o padrão visual dessa apresentação. Então, eu peço perdão, mas eu vou comprovar para vocês que conteúdo é mais importante que visual só nesse caso. Em todo o resto, visual importa. Mas é porque eu não tenho muito tato para apresentação e aí acaba que, às vezes, vocês vão ver coisas difíceis de ler. Então, foquem-se em mim, pouco na apresentação. Todo o resto vai ser GIF, vai ser tentativas de fazer vocês raciocinarem sobre coisas que no dia a dia a gente não lembra que precisa pensar. Mas o importante é que no final de tudo a gente se divirta e fique à vontade para me interromper, para falar, para participar. Tem menos a ver com ser uma apresentação sobre a Ingress, sobre mim. O tema dela, como vocês viram no slide anterior, é sobre ainda tem salvação, é sobre os problemas do mundo moderno. E tomara que no final do dia a gente saia daqui mais otimista. Meu objetivo aqui no final do dia de hoje é fazer com que vocês reflitam um pouco sobre nosso papel como cabeças pensantes, como pessoas jovens, como gente que está fazendo a diferença, tem o poder de fazer a diferença. Então, tem alguns motivos pelo qual vocês deveriam me escutar. Primeiro foi porque o Davi disse, né? Então ele disse que era para eu vir. Eu sou o Bissu, sou o Jungle Boy, eu venho do meio da floresta amazônica. Sou um comediante falido do Instagram, por isso, de novo, riam das minhas piadas. Sou o príncipe do brega. Eu ganho todos os campeonatos de slides mais feios do mundo e eu sou sócio técnico da Ingress. Então, meu background é técnico, eu falo sobre tecnologia e aí, depois de um tempo, eu descobri que codar e escrever código é uma espécie de ação social também, não é só fazer programa. E parte disso aqui é compartilhar esses aprendizados que eu tenho adquirido nos últimos anos. Eu fundei a Ingress há 6 anos atrás. Eu era um moleque quando fundei, não sabia um monte de coisa e achava que várias das coisas que eu achava que era certo, descobri depois que não eram. E começou lá em Manaus. Manaus é um lugar muito bonito, vocês podem lá visitar, tem matas verdejantes. Tá top lá, recomendo muito vocês passarem lá. Por mais que eu seja de Manaus e esse seja o pensamento natural, que lá só tem índio e que nada acontece, Manaus tem um polo industrial gigantesco. É uma cidade muito bonita e, por incrível que pareça, tem programadores muito bons também. Eu sou um desses, não um programador muito bom, mas sou um programador, mas lá tem programadores muito bons. Manaus é uma cidade quente, né? Então a gente aproveita qualquer oportunidade que tem para se proteger do sol. Então, se vocês forem viajar em Manaus, não só por causa das queimadas, mas por causa do sol, levem protetor solar. E minha última recomendação é que vocês cheguem lá de peito aberto, porque a gente acredita muito nos mitos que dizem por aí, né? Nós somos uma cidade relativamente famosa, mas pelos motivos errados. Nós temos uma série na Netflix que eu recomendo fortemente para vocês assistirem, chama-se Bandidos na TV, e foi assim que o mundo ficou conhecido da gente. É uma série que conta a história de um dos políticos regionais que era envolvido com crimes e quadrilhas de matança locais. Se nada disso aqui foi interessante para vocês, ainda assim, para quem estava ontem conversando comigo, nós temos o meu blog. E lá nós temos o quê? Nós temos vários artigos interessantes sobre como ser um PM incrível. Por que sou PM? Porque essa é a minha função no dia a dia. Eu tento criar soluções e desenvolver produtos que vão levar a empresa para outro patamar, mas de um tempo para cá eu tenho tentado fazer isso da forma mais responsável possível, né? E criar as coisas com responsabilidade é um trabalho muito difícil. Porque, e aí vem a terceira desculpa que eu falei lá no começo, né? A gente acha que o nosso trabalho é técnico muitas das vezes, né? Então a gente se apega muito às arquiteturas, aos padrões, às boas práticas.
E quando a gente vai num evento técnico em geral, o que a gente encontra também são palestras técnicas. Então, quem estava vindo para cá esperando uma palestra técnica como a de ontem, né, ou esperando uma palestra técnica como em geral a gente encontra, isso não vai ser assim. A dinâmica aqui vai ser bem mais subjetiva e a gente vai falar um pouco sobre valores. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre é destino, né, sobre rota. Todas as pessoas que estão aqui, acredito eu, em algum momento foram provocadas por um terceiro por si mesmo para se questionar sobre o que você está fazendo, né? Então, você está desenvolvendo um produto que vai ser para um cliente, seja isso um resultado de um projeto da Cubus, seja isso um cliente externo que dedicou o sonho dele ou a vontade dele, né, para que a Cubus executasse, transformasse isso em realidade. E um dos grandes problemas dessa palavra e do nosso trabalho é que muitas vezes essas pessoas lá fora ou a gente começa os projetos na ordem inversa. A gente começa, né, pelo como. A gente fala assim, pô, eu quero um site ou quero um aplicativo. Quem nunca ouviu, né, a história do empreendedor moderno fala assim, não, a minha empresa ela é um aplicativo. Então, toda vez que uma empresa começa por um aplicativo, ela começou errada, porque a empresa ela começa tentando resolver um problema. As pessoas só querem pagar por aquilo que resolve uma dor, né? Então, a primeira provocação que a gente tem para discutir aqui é sobre a diferença entre estratégia e meta. E nós, como, né, criadores da era moderna, né, eu falei muito sobre isso ontem, nós somos os inventores da era moderna, somos nós que criamos as coisas que ninguém está pensando, né? Ontem o pessoal falou do névoa aqui, né? E particularmente eu andei em vários lugares, assim, e conversas no nível e no teor das conversas que eu participei aqui na Cubus são raras de se encontrar. Porque a maioria dos lugares onde você vai, as conversas começam pela estratégia, não pela meta. E para provar que eu não estou falando besteira, a gente pode ir na definição. Estratégia é uma palavra emprestada do grego estratégia. E ela está correlacionada com um termo militar, que era quando os comandantes determinavam qual é a forma com a qual eles venceriam uma batalha. Mas a estratégia ela só aparecia na conversa uma vez que eles determinavam um alvo, que eles determinavam quem era o inimigo e o que eles precisavam conquistar. E daí vem a segunda definição, que é de meta, que é simplesmente aquilo que a gente almeja alcançar. Então, se as nossas conversas elas começam com um propósito final e não com a estratégia, ou seja, eu vou construir um aplicativo, eu vou fazer um software, eu vou colocar isso aqui e vou mover isso para lá, e elas se transformarem em nós temos um problema a resolver e o problema em um frame é esse, essas conversas elas começam a ser construtivas. Porque, em geral, quando a gente vai para uma reunião de brainstorming, a coisa mais comum de acontecer é vir aquelas ideias esdrúxulas para resolver problemas, né? Eu já ouvi muito essa frase, né, essa falácia, que é a seguinte, de que eu saí do Facebook, eu saí do Instagram, eu saí da empresa X, que era uma empresa grande, que por muito tempo foi reconhecida por inovar, porque eu percebi que meu trabalho era incrementar percentualmente o quanto que um banner convertia. Quando o seu trabalho se torna incrementar o quanto um banner converte, você sabe que você estudou 4 anos ou mais na faculdade para nada, entendeu? Porque a gente é mais do que isso. E eu não estou falando que converter 4% num banner não é trabalho suficiente. Eu tô dizendo que quando a gente não sabe por que a gente está convertendo 4% a mais, é que a gente matou todo o nosso ser criativo, né? Toda a nossa identidade. Porque a gente está simplesmente se transformando num robô de performance. E um exercício que eu coloco muito, porque de fato é muito comum as pessoas aparecerem com as ideias antes, né, de definir as metas. Um exercício muito comum para que essa conversa seja construtiva é a gente praticar os 5 porquês. Se a gente investigar todos os problemas e for até o cerne dele, com a simples palavra do porquê, consequentemente a conversa muda de nível. Então, assim, não é difícil, se você é estagiário ou se você é o presidente da empresa, de ter uma conversa que roda no mesmo nível, porque todas elas são faladas sobre causa, né? E o Pires, você chamou ele de Dadal aqui, né? Então o Dadal hoje, mais cedo, rodou um vídeo lá na outra sala pra gente, que sintetiza bem isso que eu tô tentando descrever aqui, que é quando você tem uma causa final, as batalhas ao longo do caminho,
elas são mais fáceis de serem orientadas, né? Porque no final do dia, você não é um cara que está jogando um campeonato só porque você tem que jogar a bola no gol, né? Você está jogando um campeonato porque você quer trazer o título para casa, porque aquela é a sua única oportunidade, sei lá, de mudar a realidade da sua família, então precisa ser visto como um bom jogador. Porque muitas vezes aquele é o teu sonho de infância, então para você aquele momento significa muito. É só quando tem causa atrelada, e aí você faz esse processo investigativo do por que eu jogo futebol? E por que eu preciso jogar bem? Por que jogar bem é relevante? Por que é o futebol no final do dia? Somente quando você faz essa reflexão, que ela pode ser sozinha ou com outros, é que a gente vem trabalhar de forma mais confortável, né? E tudo isso para dizer que é muito difícil fazer alguns trabalhos do dia a dia. Então, quando a gente vem e senta aqui, tem coisas que são iradas, de novo, como o Nevo, de fazer. Eu venho aqui, sento, pô, um negócio que conversa vários celulares, todo mundo tá olhando. Só que tem alguns trabalhos que são bem chatos. É a reunião com o cliente que não entende o que ele está falando. É aquela tonelada de e-mails que eu preciso responder. É o processo no Gira que tem que arrastar e documentar. Tem uma série de trabalhos que doem bastante, né? A minha recomendação para vocês é que lembrem do que o poeta Chorão disse. Existirão dias de luta e existirão dias de glória. É parte do nosso dia a dia trabalhar com coisas legais e trabalhar com coisas não legais. E todas as vezes que a gente estiver trabalhando com coisas legais, é muito fácil a gente esquecer, porque é divertido, a hora passa rápido, a gente não participa, né? Então, vamos embora. Agora, quando a gente está nas horas chatas, é que a gente começa a se questionar, né? Pô, mas não foi para isso que eu vim aqui. Não foi para isso que eu aceitei trabalhar na Cubos, na Ingress, na Zig. Não foi para isso que eu topei ir aqui na operação. Na verdade, se você, de novo, se questionar da causa, né, da força motriz que está por trás das pequenas coisas que você faz no dia a dia, fica mais claro da gente entender por que a gente faz as coisas que algumas outras pessoas no time disseram para fazer. Obedecer cegamente nunca vai ser o caminho. Mas fazer o que os outros disseram baseado na confiança tem muito valor. Hoje eu estou aqui, né, falando com vocês, tem um monte de coisa acontecendo importante lá na Ingress. Meu sócio está lá. As decisões que ele toma, as decisões que eu tomo, as decisões que o meu time toma, todas são feitas de forma mais leve, quando eu não preciso estar no meu celular vendo todas as notificações e prestando atenção, porque eu sei que eles entenderam o propósito do que a gente está construindo. Nosso propósito está super alinhado ao ponto de qualquer decisão que eles tomem, elas tendem a ir para o mesmo fim. Elas podem até estar eventualmente erradas, mas se elas tendem para o mesmo fim, e o ponto é aqui, ela pode ir para cá ou para cá, mas ela nunca vai para cá, porque o direcionamento final é o mesmo. Então, em momentos de luta ou em momentos de glória, de novo, lembrem-se que qualquer coisa chata ou legal que a gente está fazendo, ela é buscando um norte em comum. E, em geral, quando a gente fala de novos negócios, né, quando a gente tem essas conversas na Cubos, a gente está falando de inovação. E aí vem o primeiro slide sério dessa apresentação. Há um tempo atrás eu li esse livro chamado Originals. Alguém já leu? Maravilha. Originals é um livro que ele tenta explicar como a cabeça de pessoas que não se conformam com o dia a dia funciona. E ele usa casos práticos, histórias de pessoas da história da humanidade, criações da humanidade, para tentar exemplificar como que isso funciona. Mas tem 3 grandes aprendizados nesse livro que eu gostaria que vocês carregassem, caso vocês não queiram ler o livro. O primeiro deles é que mudança não se faz sozinho. Então, estar num lugar privilegiado, com cabeças que pensam como você, que têm o mesmo direcionamento e que conseguem conversar com você, é básico para que um processo de inovação aconteça. Todos os projetos que acontecem na Cubos só acontecem porque ela não é feita por uma pessoa só. A Cubos nasceu de várias cabeças, né? Eram 3 inicialmente e essas coisas foram se multiplicando e hoje é essa equipe gigante, né? Então, em nenhum acontecimento, em nenhuma fase, em nenhuma invenção, algo foi inventado sozinho. Pode ser que um nome tenha ficado famoso, mas aquela invenção não foi feita por uma pessoa só. A internet, o teclado, o telefone, o avião, qualquer coisa foi inventada como um processo criativo de várias pessoas. E aí, a lição que a gente tem aqui é que estar no lugar correto, na hora certa, com as pessoas certas,
é muito importante. Porque se o que eu quero fazer é criar e mover as coisas, eu preciso estar num lugar onde as pessoas querem criar e mover as coisas. Você precisa olhar para o lado e sentir que a pessoa que está com você, ela está querendo fazer as mesmas criações que você. O segundo ensinamento importante desse livro é que algumas coisas têm o seu próprio tempo, né? Então, paciência é uma palavra-chave para esse processo. Existe uma métrica mercadológica que diz que o negócio no Brasil se comprova real depois de 7 anos só. Se o negócio sobreviver 7 anos, ele pode não ter estourado, mas se ele sobreviver 7 anos, você pode dizer que ele é um negócio de sucesso, que ele vive, ele fica de pé. Agora, se esse negócio não sobrevive 7 anos, não é porque ele era ruim, mas está dentro da estatística. Então, inovação é um processo de paciência muitas vezes. Não é porque não aconteceu ainda que o negócio não funciona. Às vezes você tem que esperar. Tem gente que fala assim, ah, mas fulano criou lá o Facebook, o negócio estourou do nada. Estourou nada. O Facebook é uma empresa muito antiga, que a gente só costuma ver o que o jornal mostra. O iFood, que é uma empresa mega estourada, né, diz que cresceu em 3 anos, 3 ou 4 anos. O que ninguém sabe é que antes de lançar o iFood, o fundador do iFood lançou uma outra empresa que entregava alimentos por 15 anos. Então, na verdade, o iFood tem 19 anos de vida. E é só quando você começa a investigar as coisas de novo, né? A gente ir atrás de como as coisas funcionam, do porquê que elas são como elas são, é que a gente se alimenta de informação que ajuda a gente a crescer. Eu usei um exemplo, né, ontem e trago ele de novo aqui. O Google lançou vários produtos, né? Tem até um site que mostra o cemitério de produtos que o Google matou. E tem um produto que eu adorava, que chamava Google Wave, que ontem ninguém conhecia, acho que aqui ninguém conhece também, né? Google Wave, você conhece? Ninguém conhece, né? Só ela. Então, o Google Wave era um negócio incrível. Ele era real-time, numa época que real-time nem existia direito. Ele tinha o Google Docs, Google Sheets, Google tudo dentro de uma tela, tinha chat, ele tinha tudo. Tinha tudo que você usa hoje. Ele era um chat de produtividade. O problema é que ele veio muito cedo. Ninguém entendeu aquela bodega. As pessoas usavam, peraí, mas eu converso aqui, trabalho, e aí eu mando um link, tem um documento. Ele era quase como se fosse um Slack. Só que ele não foi criado no tempo correto. Então, ter paciência para as ideias, entender o time de quando as coisas têm que acontecer, é extremamente necessário para participar dos processos de inovação que a gente está se propondo ou está propondo para o mundo, tá? O terceiro grande aprendizado desse livro é que a gente sempre tem 3 escolhas. Então, como o Chorão disse, dias de luta e dias de glória. E algumas das vezes, os dias de luta vão perdurar por muito tempo até vir um dia de glória. E nesses casos, a gente tem três escolhas a se fazer. Persistir, a gente pode ser resiliente e continuar batendo de frente, brigando pela razão daquilo que a gente acredita. A gente pode escolher desistir, e por desistir, não é desistir daquele sonho, né, e me trancar num quarto e nunca mais participar de nada. Desistir é seguir em frente, se atrelar a outros projetos, usar o que você aprendeu com 15 anos de projeto de entrega de alimentos para criar uma nova empresa, só que com os aprendizados de 15 anos que vai surtir efeitos em 4. Desistir às vezes significa matar algo para criar algo novo. E aí tem a última alternativa, que é tentar diferente, nas mesmas situações. E isso acontece em geral quando a gente ouve de pivotar, né? Então eu tenho uma ideia, eu vou pivotar ela aqui para um outro lugar onde eu acho que agora faz mais sentido. Porque eu persisti muito tempo por essa ideia aqui e ela não funcionou. Então eu preciso mudar as coisas consideravelmente. E pivotar, por aquilo que pareça, é mais difícil de fazer do jeito certo do que desistir. Porque muitas vezes quando a gente pivota com os mesmos hábitos culturais, a gente pivota com as mesmas metodologias, a gente acha que pivotar é só mudar o nome, é só mudar, né, a casca. E na verdade não, o pivotamento começa pela palavra que eu falei lá em cima, ela começa pela meta. É lá que acontece o pivotamento, porque a meta é o direcionamento. Então se você está mudando só o caminho aqui e não mudou a meta, na verdade você não pivotou, você só está dando mais volta para chegar no lugar final, você está dando curva. Se você muda a meta, aí você pivotou. Porque agora você ainda continua andando em linha reta, só que com uma direção diferente. Então, façam essas provocações,
nos momentos de dor, que são muitos, principalmente para quem faz o que a gente faz, que é criar algo novo, né? Ontem a gente ouviu as histórias, né, do Zig no começo, o quão foi difícil para quem estava lá na frente, tocando as operações, fazendo o negócio acontecer. E essa é uma realidade para qualquer empresa aqui. E todos os negócios que eu conheci, eu não conheci todos, mas, então estatisticamente falando é 100%. Todos os negócios que eu conheci dentro da Cubus têm propósito, mesmo os que não são internos, né? Ontem eu descobri que como é o nome da empresa de dança? Do Fit Dance, estava aqui dentro. E aí a gente pode pensar, pô, mas o Fit Dance, qual é a parada do Fit Dance? Cara, eu vendo ingresso. O Fit Dance tira a gente do sofá para fazer exercício em casa, gente que não vai na academia e faz isso de graça com o YouTube. Eu conheço gente na minha empresa que nunca tem tempo para nada. Mães, pais, pessoas que não têm dinheiro para sair, né? Amigos, gente de Manaus lá, que, cara, quando lança um negócio no Fit Dance, vai dançar, sua camisa, fica feliz porque tá dançando a música predileta e dançar sempre foi o sonho dela. Se o seu produto gera esse tipo de impacto de entretenimento, por que ele é menor do que algum outro produto? Então, quando a gente entende o porquê das coisas, fica mais claro a gente saber, puta, é por isso que eu tenho que fazer o Fit Dance e agora chegar na casa de mais gente. Porque tem mais gente que quer dançar e não tem um professor. E quer aprender a dançar. E quer praticar isso em casa. E isso funciona pra tudo, né? Se eu for pensar que é ingresso, vende ingresso pra um bando de bêbado que quer usar droga, ouvindo umas músicas eletrônicas, cara, eu vou pra casa chorar. Não é esse o propósito da ingresso. O propósito da ingresso é provocar de novo nas pessoas a vontade de sair e conhecer gente. O que a gente quer é que você sinta que é tão simples, tão fácil estar num lugar que você gosta, com as pessoas que você gosta, que optar por ver a série do Netflix ficou difícil agora, não fácil. E quando você se propõe esse objetivo de longo prazo, todas as decisões que você toma no caminho vão pra lá. E aí quando eu tô lá na porta do evento, validando a entrada do pessoal pra entrar não sei o quê, aí já não importa mais se a pessoa que tá na minha frente tá certo ou errado, não sei o quê, eu sei pra onde eu tô indo. Entendeu? E isso dá pra gente um título que eu acho o máximo, que é o de Inventores da Era Moderna. Esse título aqui, ele carrega consigo uma responsabilidade. Há muitos anos atrás, né? Muitos anos não, que parece que foi em 2005, né? Mas há muitas décadas e centenas de anos atrás, os inventores eram pessoas que trabalhavam com assuntos e matérias que eram muito complexas, né? Física, cultura, né? Crenças. Imagina você inventar algo ou descobrir algo que vai contra uma religião inteira, né? Algumas pessoas foram juradas de morte por causa disso. Nós vivemos uma era em que criar é um processo livre. Qualquer pessoa pode criar hoje, pode falar sobre o que quiser, em teoria, sem sofrer nenhum tipo de ameaça. E a gente, essa turma aqui, domina a matéria-prima da invenção do nosso século. Que matéria-prima é essa? Não é mais o hardware. O que a galera está inventando hoje não é mais um celular que tira foto. Isso já foi inventado, ele está sendo só aprimorado. Nós aqui dominamos o software. E o software pode parecer que ele está encapsulado dentro de uma caixinha, mas vocês já perceberam a capacidade que o software tem de moldar o mundo? O Uber, o 99, o Lyft, moldam como cidades funcionam. A Didi, na China, define como alguns semáforos operam, porque eles têm a noção de por onde está indo o tráfego. É software. Eles não inventaram o celular, eles não inventaram o carro, eles não inventaram o carro autônomo. Então, através do software que a gente está criando, a gente consegue moldar, sim, o mundo ao nosso redor. A gente consegue fazer as coisas serem mais caras ou mais baratas, a gente consegue fazer as pessoas serem mais tristes ou mais felizes, a gente consegue construir vidas e destruir vidas. Então, como inventores da era moderna, nós temos dois deveres, né? Um é de cuidar dos outros. E por cuidar dos outros, não é só do nosso grupo, é qualquer ser humano na Terra. E o segundo objetivo é de construir um mundo melhor. E esse não é um discurso altruísta, ele é um discurso real. Porque todos os dias o que a gente faz é apontar os dedos, né? A gente é campeão em reclamar. A gente reclama do governo, a gente reclama das pessoas, a gente reclama do vizinho, das empresas. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem senso crítico, a gente estudou e a gente se formou para isso, a gente conversa e tem embasamento.
E a gente está certo em trabalhar com a crítica. A gente só não está certo em trabalhar com a crítica quando a autocrítica não funciona. A gente precisa lembrar que a gente também é governo, né? A gente também é empresa, a gente também é vizinho de alguém. Então, o convite que eu faço para vocês é que, dado que nós temos o dever de criticar, a gente precisa comprar para o nosso dia a dia, então para o nosso trabalho, o dever de agir, de atuar de forma positiva. Então, quando eu fizer a Ingresse, eu não vou fazer a Ingresse só para beneficiar o evento da galera que compra e gasta 30 mil reais num camarote. Eu vou fazer um evento, uma plataforma de tecnologia para eventos que é de graça para eventos que estão tentando ajudar uma causa. Que não cobra nada de eventos de tecnologia que estão tentando educar mais gente. Eu vou dar visibilidade para pessoas e causas que nunca tiveram voz e vez. Então, de novo, é um processo contínuo e longo, e é por isso que é importante estar com as pessoas que têm identificação com os seus ideais, o processo de inovação e criação. E é nossa responsabilidade, de novo, fazer isso do jeito certo. Por último, não menos importante, a gente acha que fazer o bem e moldar o mundo de uma forma melhor requer mudanças drásticas no nosso dia a dia, né? A gente tem que trabalhar numa ONG, tem que ir lá pro Greenpeace, abraçar o navio lá para ele não subir em cima das baleias, fazer uns negócios meio pesado. E a verdade é que não. O nosso dia a dia, ele é cheio de oportunidades de criação e inovação de forma positiva. E aí, eu gosto sempre de começar pequeno. Então, uma coisa que um desafio que eu comprei para mim esse ano foi eu vou emitir a menor quantidade de plástico possível. E aí eu parei de consumir tanto plástico na minha casa. E aí tem uma hora que eu pensei assim, agora eu consigo fazer no escritório. E aí eu fui no escritório e parei de fazer as pessoas consumirem plástico no escritório. E eu não estou falando de ninguém mais vai usar copo plástico e fazer uma missa para todo mundo. Eu estou falando de, nas pequenas oportunidades, as coisas que são fáceis, tipo, tirar os copos de plástico e botar tudo de vidro. Dar a caneca para alguém que está usando uma garrafinha plástica todos os dias. É nessas ações que você vai se moldando e criando rotina e comportamento. Por último, como inventores da era moderna, a gente leva esse hábito para os nossos produtos. A gente está alerta para fazer essas ações, né? Eu sei que parece chato às vezes ficar falando aqui, ah, meu Deus, eu tenho que ajudar o mundo, não, eu só queria dar like, mas isso é a nossa vida, entendeu? Hoje no almoço a gente estava discutindo sobre a galera que opta para ir para o interior, ficar lá na praia, né, vendendo água de coco e sendo feliz. Cara, dá para ser feliz na cidade também, para quem gosta de cidade. Só que não vai dar para ser feliz na cidade se eu não for capaz de proporcionar felicidade, entendeu? E a nossa vida é estressante pra caceta, pô. A gente tem cliente ligando, o software cai, puta, vendeu o ingresso, caiu o site, o cara tá me chamando de bandido, porque ele acha que eu menti na campanha. Pô, vou mentir na campanha pra quê, pô? Tô tentando fazer meu trabalho. Então, quando a gente se alimenta dessas coisas, que dá energia pra frente. A gente na Ingresso, por exemplo, para todos os eventos de tecnologia, eu tento gerar um produto que dá a plataforma quase de graça. Então a Brasil.js começou a operar com margens muito maiores agora. E cara, fazer um evento de tecnologia é difícil pra caceta. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer um evento de tecnologia, mas cara, é caro pra caramba. Aqueles brindes lá todos que as empresas dão é só um detalhe sobre trazer gente de fora pra falar e passagem aérea, etc. A outra coisa que a gente faz é contribuir com o tempo. Então a Laboratório é um projeto que acontece em alguns lugares do mundo e poucas coisas no Brasil também. Eles dão por 6 meses um batch de curso de programação JavaScript somente para mulheres. E não é só para mulheres, é somente para mulheres que não têm ensino superior. E não é só para mulheres que não têm ensino superior, é para mulheres que não têm ensino superior e não têm condições de pagar por um curso. Então eles investem 6 meses nessas meninas, ensinam elas a programar, muitas delas são mães que tiveram filho muito cedo, são meninas da periferia que não tiveram educação direito, pararam no ensino médio porque precisavam trabalhar, porque precisavam ser diaristas. São mulheres que, por muitas vezes, não tiveram oportunidade de fazer algo certo. Eu consigo, como Marcelo, montar um negócio desse? Não. Eu consigo botar dinheiro? Não. Mas eu consigo dar meu tempo. Então, eu falei com o pessoal da Laboratório, não só contratamos uma menina lá para o escritório,
como todas as meninas do último batch foram entrevistadas como entrevistas reais por profissionais da Ingress. Ou seja, já que eu não consigo ajudar na formação, eu vou pelo menos preparar elas para que a empresa que pode contratar, elas vão chegar lá sabendo as respostas que tem que dar, como elas têm que falar, como tem que se portar. Isso tem um significado enorme, né? Você dá oportunidade para as pessoas, algo que pra gente é pequeno, é sentar numa sala, conversar com alguém durante 1 hora. Tem um significado enorme. Um outro exemplo é o evento do Vai Tapajós. É uma festa. Ainda assim, vai nessa festa lá, um monte de gente que tem dinheiro. Algumas das pessoas não vão entender o significado do evento, mas algumas vão. E para aquelas pessoas que vão entender o significado do evento, vai ter sido muito valioso eu ter criado uma propaganda no Facebook, no Instagram, que chegou até ela. É nesse momento, por exemplo, que se a pessoa que trabalha para atingir mais 4% de clique no banner, vale a pena. Porque se eu garantir que o Vai Tapajós vai chegar nas pessoas certas que tem que conhecer o norte do país, porra, eu dei visibilidade para uma terra que estava esquecida por muito tempo, né? Tapajós é uma das praias mais bonitas do mundo. E não sou eu que estou dizendo, não. Foram os especialistas. E mesmo assim, se você fizer uma pesquisa, não só de campo, na internet, pouquíssimas pessoas ouviram falar de Tapajós. Tem uma culinária excelente, o norte inteiro do país é super rico. E a gente tem uma oportunidade aqui de dar visibilidade para o país e a gente está fazendo isso. Por último é cultura, né? É tirar papel, é fazer contrato digital, é incentivar o usuário a comprar online, parar de gastar, seja CO2 e dirigindo no carro indo até o shopping, seja imprimindo em casa papel, baixando os preços de produto. De novo, vocês têm a oportunidade de fazer mais com o que já existe aqui, sem precisar mudar a rotina de vocês drasticamente. E essa é a minha provocação hoje aqui. Por último, e aí eu falo por último porque de fato é o último slide, tem esse livro aqui que se chama So Good They Can't Ignore You. Seja tão bom que eles não podem ignorar você. E de novo, vocês não vão precisar ler o livro, se vocês não quiserem, porque eu vou resumir em 3 aprendizados do que tem dentro dele. A primeira é que você tem que trabalhar todos os dias para buscar autonomia. Porque se você tem propósito, mas não tem autonomia para buscar o seu propósito, no final do dia você também não está fazendo o que você quer. E autonomia não existe nos lugares necessariamente famosos e grandes. Muito pelo contrário, é mais difícil de encontrar autonomia nesses lugares. E essa é uma discussão que a gente teve ontem, que eu falei por um fórum menor e eu vou falar hoje para um fórum maior. Acontecimentos na vida, como estar na empresa certa, conhecer a minha esposa, né, ou o meu esposo, fazer amizade com pessoas novas, isso é uma questão de timing. E está intimamente ligado com sorte. Por quê? Porque, cara, a gente não escolhe quando algumas coisas acontecem na nossa vida. O pessoal que fundou a Cubos, na minha opinião, né, fundou por uma ocasião do destino. Não foram pessoas que foram projetos dos seus pais para nascerem os 3, se tornarem amigos, se formarem nos cursos que se formaram e fazerem a Cubos. E as histórias de vocês também são todas cheias e repletas dessas coincidências, né, do destino. E se a gente não abre o olho e não está aberto para perceber isso, a gente perde o bonde. Porque às vezes a gente é iludibriado. A gente é iludibriado que ir trabalhar lá no exterior, porra, vou ganhar em euro ou em dólar, vou trabalhar numa empresa grande, vou falar que trabalhei, sei lá, numa empresa boa para trabalhar, que hoje não tem mais, mas... Vamos dizer que o Snapchat seja legal, entendeu? Pô, vou trabalhar no Snapchat. Cara, trabalhar no Snapchat é legal, mas não dá autonomia. Existe uma mulher que hoje ela é CEO, né, que é o cargo operacional, o braço direito do Mark Zuckerberg no Facebook, a Sheryl Sandberg. Ela escreveu alguns livros falando sobre ser mulher e crescer no ambiente de trabalho, etc. É um livro muito bom. Ela falou assim, lá atrás, quando eu fui escolher onde eu ia trabalhar, eu fui chamada pela Dell, pela IBM, todas as empresas grandes do Vale do Silício. E aí teve essa empresa aqui, que era o Google, que me chamou na época. E eu não entendia muito bem o que eles faziam, eu fui falar com... Eram 2 professores da faculdade. E aí ela teve a sorte de ter um bom mentor, né, na faculdade. E aí na época esse mentor falou para ela assim, eu falei, olha minha filha, se você tiver que escolher uma empresa para trabalhar agora, aproveite que você tem o privilégio, porque você não precisa de dinheiro, e você é nova, aproveite que você tem, escolha um lugar que te dá autonomia.
que te dá a maior margem de crescimento possível. Ela escolheu o Google. O escritório dos caras lá da faculdade estava fazendo uma máquina de busca. Ela falou para os caras do Google que ela não acreditava na ideia, que ela achava que aquilo ali era um negócio que não funcionasse e que ela ia ficar alguns meses. E que se nesses meses o negócio não voasse, ela ia embora. A Sheryl Sandberg não só se tornou uma grande executiva no Google, com vários stakes em ações, como depois foi contratada como CEO do Facebook, que é um dos maiores conglomerados do mundo. É desse tipo de oportunidade, de timing, de captação que a gente está falando. Quantas pessoas no mundo tiveram a oportunidade de Sheryl Sandberg teve? Pouquíssimas. Ter sucesso na vida requer sim sorte. Então estar atento e estar próximo dos lugares onde isso acontece, é por isso que todo mundo quer ir para o Vale do Silício, porque muita coisa boa acontece lá. E o que a gente esquece é que muita coisa boa acontece aqui também. Nos últimos anos o Brasil lançou mais de 3 unicórnios. E isso nunca tinha acontecido na nossa história, da forma como aconteceu recentemente, né? As coisas estão acontecendo aqui. E estar nas empresas corretas faz muita diferença. Eu sou suspeito para falar da Ingress, mas eu acho que a Ingress vai se tornar uma dessas empresas potenciais. A Zig com certeza vai ser, porque tem capacidade técnica, tem gente talentosa para fazer isso acontecer. E, sinceramente, se provoquem a olhar para os lados e ver se os amigos de vocês que trabalham em outros lugares e que estão fazendo outras coisas, se eles de fato estão metendo a mão nos negócios e movendo as agulhas, fazendo as coisas acontecerem como tem que acontecer. A resposta para muitos desses amigos, infelizmente, tá? Vai ser que não. Porque autonomia é um negócio tão precioso e que requer tanta confiança que somente lugares como esse aqui, que tem um filtro de entrada muito bom, ela vai existir da forma que tem que existir. E aí a gente vem para o segundo ponto, que é que, beleza, eu estou num lugar que tem autonomia, mas ele não tem nada a ver com o meu sonho. Estou trabalhando na Ingress lá, vendendo os ingressos, mas eu queria mesmo era ser ator. Essa é a minha realidade, eu queria ser ator. Demorou algum tempo para eu descobrir que, na verdade, o que eu tenho não é que buscar o trabalho dos sonhos. Porque, de novo, timing é importante e essas coisas não acontecem porque você escolheu. Puta, apareceu a oportunidade para eu montar Ingress, para eu ser fundador de uma empresa que tinha um potencial de fazer muita coisa acontecer e tem se provado assim. Eu abracei esse sonho, entrei e fiz. E hoje sou sócio de uma empresa que tem tido muito sucesso. Isso quer dizer que eu preciso desistir do meu sonho? Não. Isso quer dizer que eu posso realizar o meu sonho de outras formas. Isso quer dizer que através da Ingress eu posso me aproximar de eventos de teatro. E que através dos eventos de teatro eu posso me aproximar do teatro. E que me aproximando do teatro, talvez eu não seja o ator, mas talvez eu ajude na formação de outros atores. Então, a construção de um sonho, ela pode sim acontecer no seu trabalho. Então, trabalhe no lugar e use o trabalho para construir o seu sonho, não o inverso. Porque muitas vezes a gente atrela o nosso hobby ao sonho. Ah, eu gosto muito de jogar videogame, então eu queria ser gamer, streamando lá, eu jogando... O que tá na moda agora? Sei lá, Minecraft. Acho que era isso que tava na moda na minha época. É o quê? Free Fire? Fortnite, esse é o nome que eu tô ouvindo agora, exatamente. Fortnite. Counter-Strike é... Eu ia pra Lan House ainda nessa época. Hoje em dia não tem mais Lan House. Então, gente, a segunda mensagem ela é importante porque a gente fica se cobrando isso todo dia, isso frustra pra cacete, né? A gente fica triste às vezes. Caralho, não tô fazendo nada pro meu sonho. Você pode fazer, você não precisa pedir demissão pra isso. Tá cheio de gente na Ingress com formação diferente. Tem uma menina lá na Ingress que programa mobile e ela tá estudando música. Aí esses dias tava brincando, aí ela falou assim, aí eu falei, pô, seria legal que o nosso app tivesse sons, né? E aí meu designer falou, pô, mas é caro comprar som, não sei o quê. Eu falei, cara, tem uma menina que senta ali, tá se formando em música, bota essa menina pra fazer o que ela tá estudando, ela gosta dessa parada. E ela ficou super empolgada de poder botar no que ela trabalha alguma coisa que ela tá fazendo. Eu falei, tragam pra dentro da empresa que vocês fazem lá fora também. Não pra fora, não tentem tirar. E se o Dadal não deixar, ou sei lá quem que vocês respondem, a Sara, provoquem-se. Sejam original, sejam não conformistas. Digam que não é assim que a banda toca e não é assim que as coisas têm que ser. Vocês têm o dever de falar quando as coisas estão erradas. Porque eles trouxeram vocês aqui para serem cabeças pensantes. Por último, todas essas batalhas, elas desgastam. Então é só uma dica, a última, que é ganhe créditos. Trabalhe bem, seja bom com as pessoas, ajude, ganhe créditos, porque você vai precisar desses créditos um dia. Um dia é você que está lá em cima, no outro dia não é. A vida literalmente é uma roda gigante. Se ela não é uma roda gigante, ela é uma montanha-russa. E você vai precisar de apoio. Porque no final de tudo, o que acontece é que a gente está
deitado numa cama, se tudo der certo, né? No nosso leito de morte. E um dos maiores medos que eu tenho é de morrer sozinho. Sem ninguém, sabe, do meu lado para me apoiar. E a gente constrói essas coisas ao longo da vida, essas relações, essa fama, né? Esse legado. Então ganhe créditos, faça, né, sua ponte. E no mais, se nada do que eu falei aqui te convenceu, aí não tem o que eu posso fazer. Eu só posso desejar a vocês boa sorte, de que realmente funcione a estratégia de vida que vocês têm, porque pode ser que eu esteja errado e que vocês estejam certos. Ou você, ou a pessoa que esteja pensando diferente. E que se você estiver certo, a única coisa que eu te peço é que você também compartilhe o que você fez e deu certo. Porque é só quando você disser isso para outras pessoas, essas outras pessoas vão ter a oportunidade de acertar também, tá bom? No mais, para quem achar que tem mais coisa para discutir que eu não disse aqui, obviamente vocês fiquem à vontade para falar e explorar outros assuntos que eu não toquei, porque de fato não foi tão técnico, mas eu consigo falar sobre assuntos técnicos. Vocês podem me encontrar em qualquer lugar com o nome de Bissu, que não é meu nome verdadeiro, mas é muito útil porque ninguém tem esse nome no mundo. Para coisas técnicas eu peço a vocês que me procurem no Twitter e LinkedIn, mas se vocês quiserem se divertir, no meu Instagram eu faço shows de mágica, então é só acessar lá. Essa é a minha persona, é minha tentativa frustrada de ser um ator, que não está se concebendo muito bem. No mais, obrigado pessoal, espero que tenha sido construtivo para vocês.